Tá, vamos lá. Tá entrando. Vamos lá, vamos gravar. Muito bem, então hoje nós vamos gravar mais um vídeo da série que estava um tanto quanto parada, né, John? Que é a nossa série de teologia para crianças. Então nós vamos testar alguns formatos, né, e vamos adaptando conforme vamos desenvolvendo esse trabalho. Então hoje nós vamos ler o ponto 4, Deus é Todo-Poderoso, na página de número 22 do nosso livro Teologia. O John vai fazer a leitura. John, se apresenta aí, manda um abraço para todo mundo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço para quem está assistindo aí. Isso aí. Então vai lá, pode fazer a leitura. John. Deus é todo poderoso. Deus é tão poderoso que quando lhe chegou o momento de criar o universo, tudo que ele usou foram palavras. Deus disse que haja luz e a luz passou a existir. Isso não é poderoso? Com apenas algumas palavras, Deus criou a luz, os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os oceanos, as plantas, os peixes, os pássaros e os animais. Deus falou, assim aconteceu. Então o Senhor disse que haja luz. Ele não precisou esperar a luz ligar. Quando ele disse que a terra produza todo tipo de animais, ele não precisou esperar que eles nascessem. Eles apareceram instantaneamente. Imagine uma floresta vazia, no momento e no instante seguinte, repleta de leões, lagartos, gorilas, gafanhotos, cobras, ratos, caracóis, borboletas e girafas. A Bíblia nos diz que podemos saber que Deus é o verdadeiro e poderoso, apenas observando o que Ele criou. Muito bem, então o texto de hoje vai continuar a mesma linha de raciocínio dos outros vídeos que nós fizemos. Ainda estamos apresentando a pessoa de Deus. Num dos vídeos nós falamos que Deus criou tudo do nada. E aqui ele vai falar que Deus é poderoso e como ele criou as coisas. Deus é tão poderoso que ele simplesmente falou e as coisas vieram a existir. Você já imaginou ter o poder de apenas falar alguma coisa e essa coisa se materializar, passar a existir? Lembrando que não existia absolutamente nada. Então Deus, da sua imensa sabedoria, imaginou cada detalhe do universo, cada coisa, o seu formato, né? Os seus elementos, a sua constituição. Deus criou com base no poder tão somente da sua palavra. John Wesley, se tu tivesse esse poder por um instante e tivesse a oportunidade agora com o poder da tua voz fazer aparecer alguma coisa nessa mesa, o que tu ia fazer? Pensando rápido assim, o que tu ia fazer aparecer? Bem, eu ia que um chocolate aparecesse. Um chocolate? Ou um computador. Um computador? Beleza, eu já ia, né, chocolate a gente vai no mercado e compra, né, podia ser uma coisa mais difícil, né? Pois é. Quem sabe um bolo de dinheiro, assim, desse tamanho, assim, o que tu acha? Tava pra comprar o chocolate, o computador, e ainda sobrava um pouco de grana, né? Pois é, então se nós tivéssemos esse poder, mas na realidade o objetivo não é imaginarmos o que nós faríamos, mas sim reconhecer a grandiosidade do nosso Deus, que simplesmente pelo poder da sua palavra fez todas as coisas vir à existência. Interessante, né? O texto de hoje também traz alguns versículos, e hoje nós vamos fazer a leitura um pouquinho diferente. Primeiro, o John vai fazer a leitura então dos 2 versículos que estão aqui na página, que é Jeremias capítulo 10 e versículo 12, e depois Salmo 62 e verso 11. Pode fazer a leitura, John. Jeremias 10, versículo 12. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra com a sua sabedoria. Ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Jeremias 10 e 12. Salmo 62, versículo 11. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Olha só,
Vamos ver o Jeremias capítulo 10, versículo 12. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra com a sua sabedoria. Ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Então, para vocês entenderem o que o profeta está dizendo, quando a mamãe vai lá e arrumar a cama, que ela estende o lençol, né, para deixar ele bem lisinho, é mais ou menos assim que Deus fez para criar todo o universo. Ele simplesmente falou e tudo veio a acontecer. E no Salmo 62, o salmista vai dizer: mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. Então o próprio Deus manifesta inúmeras vezes que ele é poderoso. Mas nós temos mais textos que nós vamos fazer leitura, e aqui nós vamos mudar o formato. Antes eu pegava o notebook e deixava os textos prontos, mas hoje a partir de hoje nós vamos começar a ler ele na Bíblia Sagrada. Então, a partir desse momento, você que está assistindo, pegue a sua Bíblia, pede ajuda para a mamãe e para o papai para encontrar cada um dos textos e você vai acompanhar a leitura lá na sua Bíblia, tá bom? O primeiro texto é Jó, capítulo 38, versículo 4 até o versículo 7. Então vamos lá, dá um pause no vídeo, encontra o versículo e depois você volta. Jó, capítulo 38, versículo 4 ao versículo 7. Apenas para você entender, aqui é quando Deus vem falar com Jó e mostrar quem de fato ele é. Então Jó 38, versículo de número... Vou pegar aqui, 4, vai dizer o seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Então aqui é um texto escrito de forma poética, Deus então apresentando para Jó que ele fez estas coisas. E quando ele fez estas coisas, Jó não estava presente. Então Deus vai mostrar a sua grandiosidade em relação à pessoa de Jó e indiretamente em relação a nós, né? Quando Deus criou todas as coisas, nós nem existíamos. Então isso mostra o quão pequenos nós somos diante da grandeza de Deus. Vamos para o próximo texto. Salmo 19, verso 1. Gente, dê um pause e procure este versículo. Salmo 19, verso 1. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, quando a gente olha para a grandeza, a magnitude, a infinitude do universo e do céu e do mundo criado, nós vemos a glória do Deus que criou todas essas coisas. Se o universo é grande, maravilhoso, maior é o Deus que o criou, né? Próximo texto, Salmo 148, verso 3 até o 6. Então, cada vez que a gente mudar de texto, você dá um pause, vai lá na sua Bíblia, encontre e acompanha a leitura. Salmo 148, verso 3. 13 e 6. Salmo 148, verso 3. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, vós todas as estrelas brilhantes. Louvai-o, vós, os mais altos céus, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele ordenou e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, ao promulgar uma lei que não passará. Então aqui o salmista está louvando a Deus na sua posição de criador de todas as coisas. E os seres criados adoram a Deus. Os animais que foram criados por Deus, eles adoram a Deus. A natureza que foi criada por Deus, ela adora a Deus. As estrelas que foram criadas por Deus, elas adoram a Deus. Os anjos e seres celestiais que foram criados por Deus, eles adoram a Deus. E nós que somos seres humanos, temos o dever e a obrigação de louvar a Deus. Louvar e adorar a Deus, é isso aí. Vamos para o próximo texto, agora é Romanos capítulo 1, versículo 20.
lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Dá um pause no vídeo e vai até o texto. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então aqui, Paulo está registrando de que o mundo criado é uma prova da grandeza e do poder de Deus. Portanto, as pessoas que olham para o mundo e não reconhecem a grandeza de Deus são indesculpáveis, porque existem mais do que provas irrefutáveis de que Deus é poderoso. Amém? Último texto de hoje, Colossenses 1:16. Então, dá um pause aí e vai até o texto de Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então esse é o vídeo de hoje. Deus vos abençoe e até a próxima gravação. Tchau, gente. Espero que vocês gostem.